Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um momento precioso de podermos estar aprendendo com as Escrituras, com a palavra de nosso Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo 1 Coríntios de número 5 e olha o que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, nos ensina. Naquele momento, meus amados, a palavra diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de algum de vocês, possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho e nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo que estão lá fora, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Amém? Meus amados, esse episódio aqui, sobre o que Paulo está se referindo, a gente vê que ele está aqui exortando os teus irmãos, os principais responsáveis ali pelo povo, pela igreja de Coríntio. E ele está dizendo, Paulo acaba aqui de concluir um longo segmento, que trata a respeito das divisões dentro da igreja de Corinto. Agora ele passa aqui para o problema do incesto na igreja, meus amados. Era algo terrível, olha o que tinha acontecido. E para o fato de os coríntios não conseguirem lidar com esse mal, ele vem abrir esse leque para as pessoas ali que eram responsáveis terem discernimento do que tinha que ser feito. A fornicação do tal incesto ali era proibido pela lei do Antigo Testamento, era respaldado pela lei e também pela lei romana. Então Paulo usou aqui a expressão mulher de seu próprio pai. Então está dizendo que não era a mãe, a mãe de sangue. Provavelmente aqui ele está dizendo que é a sua madrasta, a madrasta do transgressor. Então ele está falando que a falta de disciplina para a mulher implica que ela não era cristã. E a igreja é responsável por disciplinar somente os seus membros, não os incrédulos de fora. Amém? Então aqui os coríntios tinham uma visão distorcida da graça, que os levou a se orgulharem da sua tolerância com relação ao homem que cometia o pecado sexual dentro da igreja. Então eles aqui acreditavam que uma vez que a graça de Deus não tem limites, a liberdade de que todo cristão desfruta também não teria limites. E o apóstolo aqui está revelando o poder apostólico do qual falou anteriormente em 1 Coríntios 4, que a gente leu. Ele já havia julgado o pecado dado à igreja, e com a aprovação de Deus, ele está dizendo aqui que a ordem para remover o homem da congregação, quando uma pessoa está vivendo em pecado, ela está aberta para Satanás. Isso quer dizer, meus amados, viver uma vida de pecado deliberadamente. Uma pessoa que sabe o que deve fazer e não faz. Uma pessoa que tem o consentimento de que aquilo que ele vai fazer, praticar ou está praticando é errado, é perante contra a lei de Deus, e ele continua a fazer. Então ele está dizendo aqui que essa pessoa que está vivendo em pecado deliberado, ela está aberta para Satanás. Então a destruição da carne que ele refere-se aqui é o ato de Deus entregar quem cometeu o pecado sexual a Satanás para a sua aflição ou mesmo a morte física. E depois de estar afastado da proteção espiritual da igreja, de Deus, aqui o transgressor estaria em condições ideais para reconhecer o seu pecado, arrepender-se e voltar para os caminhos do Senhor, para uma vida digna, uma vida de santidade. Então toda essa disciplina aqui da igreja tem como seu principal objetivo a restauração da família, da pessoa, dos envolvidos. Amém?
E Paulo está querendo deixar bem claro isso. Então o contexto para esta passagem aqui está dizendo a respeito da Páscoa. Então quando os israelitas tiravam o fermento de sua casa para se prepararem para a festa, aqui está dizendo que a retirada do fermento era para lembrar os israelitas de sua rápida partida do Egito. Eles não tinham tempo para esperar o pão com o fermento crescer. A questão aqui é que um pouco de fermento tem um grande impacto, meus amados, ou uma grande influência sobre aquilo que álcool tem, que contém. Né? Então a igreja de Corinto estava tolerando o pecado sexual, estava encobertando as coisas. Então o fermento do pecado que ele está dizendo aqui, embora pequeno no tamanho, é muito perigoso, pois poderia espalhar-se pela igreja como um câncer. Né? A iniquidade exige uma cirurgia drástica no momento, tem que ser tratado na hora, não pode deixar passar, meus amados, para que isso não venha contaminar os demais, amém? Então ele está dizendo que uma pitadinha de fermento espalhando-se por um pão, o pecado que não foi questionado, que não foi tratado, pode rapidamente contaminar toda a igreja. Quem cometeu o pecado sexual ali tinha culpa, mas toda a congregação também era responsável por ignorar a desobediência do homem e não exigir que ele prestasse conta, que ele não viesse se arrepender, né? Então, se não fosse reprimida essa transgressão, poderia ter levado muitos novos convertidos a cometerem as mesmas coisas, essas imoralidades sexual. Amém? Então, o povo judeu ali, meus amados, devia tirar todo o fermento de casa ao se preparar para a Páscoa. E neste contexto aqui, o fermento simboliza a influência poderosa do pecado. A festa é uma figura de linguagem para tipificar aqui Cristo. Assim como Israel deveria retirar todo o fermento na celebração da Páscoa, os coríntios também não deveriam contaminar seu relacionamento com o Senhor, né, com nenhuma maldade, nenhuma malícia, nenhum tipo de pecado. Então nessa passagem, Paulo está dizendo claro, né, que ele corrigiu o mal entendido resultante ali de sua carta anterior. Ele havia ordenado aos coríntios que se afastassem de pessoas sexualmente imorais. E nesta carta, Paulo explicou que não se referia à cultura pagã à volta deles. Não é para os de fora que eu estou trazendo essa carta, é para você de dentro. Se eles se afastassem totalmente, não poderiam agir no mundo. Mas pelo contrário, o apóstolo falou sobre a imoralidade no meio deles. No meio deles. Eles deveriam considerar o pecado entre eles, né, enquanto tentavam ao mesmo tempo alcançar os perdidos em Corinto. Então, por carta, meus amados, aqui ele se refere a uma carta anterior, né, de Paulo aos Coríntios, que não existe mais. Né? Então aqui ele está dizendo, os cristãos são chamados a influenciar o mundo e não fugir dele. Né? Nós somos agentes de Deus, meus amados. Para o quê? Para levar a luz de Cristo ao mundo de trevas. Então, se nós permitimos, nós vivemos em pecado, se nós permitimos a transgressão estar em nosso meio, ou dentro de nossas vidas, da nossa casa, nós estamos sendo o quê? Estamos sendo agentes de imoralidades. Estamos sendo a mesma coisa com as pessoas que estão lá de fora. Amém? A gente não pode julgar as pessoas que estão lá fora. Não, pelo contrário, temos que orar que Deus alcance eles. Através de quem? De mim, de você. Nós somos os exemplos, nós somos a luz deste mundo, nós somos o sal dessa terra. Então, meus amados, as pessoas, elas observam o nosso caminhar, elas observam a minha e a tua atitude, né? Nós somos um exemplo. Então, as pessoas estão vigiando, estão de olho em você. Então, nós temos que ser o quê? Exemplos de Deus, amém? E a gente vê que a palavra respalda isso em Mateus 5:13, a gente vê em Filipenses 2:14, 1 Pedro 2, que fala sobre isso, né? A luz de Cristo sobre a vida de um homem. Então aqui ele está dizendo a respeito de com o tal nem ainda com mais, ele está dizendo que comer com os outros é uma parte fundamental da comunhão e da proximidade. E os coríntios aqui não deveriam ter comunhão com os que se dizem cristãos, mas tinham uma vida dominada pelo pecado. Porque, meus amados, principalmente para a cultura dos judeus, o comer, assentar-se à mesa, meus amados, é algo muito profundo. Sentar à mesa para comer, para se alimentar, é algo para os íntimos. Então Paulo está dizendo aqui que aquele que você traz para a tua mesa, para a tua comunhão profunda, você tem que saber quem você está pondo. Então ele está dizendo ali que tinha pessoas que estavam sentando à mesa, comendo juntamente com eles, que era uma pessoa totalmente transgressível. Uma pessoa que estava ali, né, vivendo uma fornicação com a madrasta. E ele está repudiando isso, porque a palavra de Deus, ela vai de confronto, né? Ela confronta o pecado. Isso não pode existir, ainda mais dentro da igreja, dentro ali, né, do convívio dos irmãos. Então, meus amados, isso que ele está dizendo. Então,
Aqui ele fala assim que a responsabilidade da igreja é disciplinar os seus membros, enquanto confia ao Senhor a responsabilidade de julgar o mundo. Mateus 13:30 também diz a respeito disso. Então, as pessoas que estão lá fora, que são ignorantes, que não conhecem a Deus, que estão vivendo o pecado deliberado, mas ainda não passaram a conhecer de fato quem é Deus, meus amados. E essas pessoas nós temos que orar para que Deus alcance as pessoas, para que elas possam ser salvas. A partir do momento que elas são conhecedoras da verdade, e elas começam novamente a ter uma vida de pecado, aí já é tido por culpado, entendeu? Aí já não é mais inocente. Jesus é claro a respeito disso, meus amados, porque quem conhece a verdade vos libertará. Jesus, quando a gente conhece Jesus, a gente é impactado, Deus começa a limpar eu e você. Amém? Então, nós entendemos, meus amados, através da palavra de Deus, que quando você encontra Deus verdadeiramente, quando o Senhor te chama, quando o Senhor tem um encontro contigo, você aceita Jesus, a tua vida agora nunca mais será a mesma. Se você se permitir voltar para o passado, olhar para o passado ou tomar por atitude as coisas do passado, o pecado deliberado, meus amados, é um perigo terrível, terrível, né? Como Paulo está dizendo aqui, né? A pessoa simplesmente pode cair na mão de Satanás. O Senhor pode permitir, né, a pessoa se autodestruir. Amém? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer o quê? O tratamento sobre a pessoa, a restauração sobre a pessoa, para que ela possa se arrepender do mal, para que ela possa ir bem na vida, para que ela possa ser salva. Amém? Então, meus amados, que esse ensinamento, né, para mim, para você, sirva de lição, que nós possamos sempre ter, né, a total consciência do que a gente faz da nossa vida, o que a gente pensa, o que a gente fala. Amém? Temos que ter muita responsabilidade com tudo isso, principalmente nós que carregamos o quê? A palavra de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos que ser exemplo da luz, não exemplos das trevas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.